Mateus capítulo 11, versículo 25. Eu vou ler a versão que está aí no texto, na tela, para ficar todos iguais. Amém? Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos ler esse versículo final aí. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez, todos juntos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos ao Senhor, baixe suas frontes. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que é vida. A tua palavra, Senhor, que é alimento, que é água, que é pão para nossas almas. Eu te agradeço porque ela que nos fortalece, que nos anima, que nos dá esperança. É a tua palavra que nos ensina o caminho que devemos andar. E nós estamos aqui hoje, ó Deus, para compreender do teu Espírito. Pedimos que o teu Espírito tenha total liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de ministrar a tua palavra aos meus irmãos, Senhor. Eu sou apenas servo deles e estou aqui, ó Deus, porque foi assim que te aprouve. Te agradeço e peço que o Senhor, em nome de Jesus, a partir de já, Senhor, todos os planos para roubar a semente dos corações seja desfeito em nome de Jesus Cristo. Que a semente caia em boa terra, ó Pai, e que cada um aqui seja profundamente abençoado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o pastor me pediu para pregar hoje à noite e fazia um tempinho que eu não pregava, né? Vocês sabem que eu estou aí passando por uma luta aí na área da saúde, né? Estou aí com a questão de uma cirurgia já que era para ter sido feita desde março, abril, quando estourou a pandemia, né? Que é um cálculo na vesícula, né? E é um negócio bem desconfortável. E está se aproximando os dias e meu médico precisou ter a licença e eu vou procurar outro médico, porque ele vai tirar todo o mês de novembro. E eu estava cansando fácil, né? Então, assim, eu disse, pastor, olha, não conte muito comigo para pregar e nem para cantar muito, porque eu posso fazer umas, digamos assim, umas participações especiais ali, né? Eu coloco uma segunda voz, uma terceira, eu boto um contralto, eu boto um tenor ali e tal, mas para mim cantar um hino todo, eu fico cansado, né? Depois de certo tempo eu canso, né? Aí ele estava preferindo não me escalar para pregar e eu também não estava cantando um hino inteiro porque depois de um tempo eu fico um pouco cansado, né? E posso dizer a você que eu não acreditava que eu ia estar hoje aqui, não. Porque eu digo, meu Deus, o Senhor faz um negócio desse. Como é que pode? O pastor pediu a mim para eu pregar, eu disse que ia pregar. Quando foi ontem, estourou uma crise em mim, pesada,
E eu estava até quase indo agora no hospital. Aí eu digo, meu Deus, quem vai pregar é o Valdemir, cadê ele? O Valdemir, tu ia pregar, eu não ia correr não. Vai se preparando, irmão, vai se preparando. Cada um de vocês vai chegar a hora de vocês, hein? Amém? Vai chegar a hora. Nem sempre o pastor vai estar aqui, né? Nem sempre os pastores vão estar aqui. Vocês têm que estar pronto para levar a palavra do Senhor, né? Aí eu disse, ó, Senhor, a igreja é tua. Eu não sou eu que vou fazer nada. Mas se o Senhor quiser e me capacitar e me restabelecer a tempo, porque era 3 e pouca da tarde, eu estava lá no hospital e eu disse, se o Senhor me restabelecer a tempo, eu vou pregar, mas se não, o Senhor levante lá o povo lá. O Senhor tem povo lá, amém? Deus tem povo aqui ou não tem, irmão? Tem povo aqui. Deus tem povo, eu não tenho dúvida disso. Vocês são povo do Senhor. Mas o Senhor me restabeleceu e eu, graças a Deus, estou aqui com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Jesus começa nesse texto falando, dando graças a Deus, dizendo assim, eu te louvo, versículo 25, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmãos, tem muita gente poderosa no mundo. Desde que o mundo é mundo, nunca deixou de ter gente poderosa, gente sábia. A gente sabe que o acumulado do aprendizado humano na Terra é uma coisa extraordinária. Na área da medicina mesmo, ninguém começou do zero agora. Vem lá de séculos e milênios atrás, os saberes vão se acumulando. Na área da engenharia, é a mesma coisa. Então, hoje, nós vemos um ser humano, né? Homenzinhos, construir arranha-céus, né? Engenheiros fazerem prédios imensos, obras arquitetônicas imensas. Os homens se tornaram muito capacitados, os homens se tornaram muito capazes de fazer coisas grandes. E o Senhor disse isso lá atrás, quando eles começaram a fazer a torre, aquela famosa torre chamada Torre de Babel. O Senhor disse, isso é o que eles começam a fazer, e não haverá limites para o que eles querem. Veja o que Deus disse lá atrás, não haverá limites para o homem. E o homem está aí, na sua odisseia, tentando buscar fora do planeta algo que preencha o vazio que ele sente aqui nesse planeta, né? Vemos nos jornais os homens procurando vida fora da Terra, os homens procurando fazer viagens interplanetárias, quando eles não conseguem simplesmente cuidar dos que estão na Terra. Nós temos um mundo em guerra, em fome e em miséria. Nós temos, se eu for falar de geopolítica aqui, é uma área que eu amo, mas aí eu ia passar umas 3 horas falando desse negócio, né? Se eu fosse falar das crises dos países, né? As crises humanitárias que tem na África, na Ásia, e os caras querem ir para o espaço. Eles querem ir para o espaço, mas eles não cuidam nem da natureza aqui da Terra. Eles não cuidam dos animais, não cuidam, né? Se você cuida do seu animalzinho, você está fazendo um bem, porque ele é criatura de Deus. Já pensou que tem crente que não tem um animal e maltrata o animal? Hã? E é cheio de, né?
cheio de espiritualidade. Eu não entendo isso, não. Porque o animal, ele foi feito por Deus. Como é que a gente tem um animal e a gente maltrata o animal? E são pequenas coisas que a gente vê o descompasso da sabedoria humana, que quer ir para longe, quer ir para os céus, quer construir torres, quer viajar para outros planetas, mas não reconhece o seu Criador. E Jesus disse: eu te agradeço, Pai, porque escondeste essas coisas dos grandes, dos sábios. Irmãos, nós estamos hoje aqui. Alguns jovens vão entrar em faculdade. Muito cuidado quando entrar. Estudem, mas não se deixe enganar. São só homens falando para você. Diga assim: são só homens. São só homens. Homens e mulheres falando para você. Mas nessa palavra aqui, ó, é Deus falando para você. Amém? É Deus falando. Essa palavra foi divinamente inspirada. Ela foi inspirada. E no mundo acadêmico, as pessoas, quando dizem que creem em Deus, as pessoas, você crê em Deus? Como é que é? Você crê em Adão e Eva? Aí começam a tentar ridicularizar. Aí dá vontade de fazer uma paródia com aquele mestre das artes aqui, né, da Paraíba, que é pernambucano também, o Ariano Suassuna, né? Ele disse: rapaz, eu tenho muito pouca fé para crer na evolução. 2 células para cá, 2 células para cá, tu vira macho, eu viro fêmea, e depois a gente vai e se ajunta, não sei o quê. Não, isso é muita fé acreditar nisso. E ele disse isso no mundo, numa reunião acadêmica, e o povo morreu de rir, né? Era Ariano Suassuna falando, né? E ele pegou ele pegou um pegador, ele fez, é uma coisinha simples, 2 pedacinhos de pau amarrado com arame. Eu quero ver um macaco fazer um negócio desse aqui. E a turma cai na gargalhada, né? Ariano Suassuna, um mestre, e ele explicando ali por que é que ele cria em Deus. Mas, irmão, realmente, para acreditar, se a gente for sentar, para acreditar na história, do jeito que os homens contam, é preciso mais fé do que qualquer crente tenha. O cara, para acreditar num mundo sem Deus, o ser humano, para acreditar num mundo sem Deus, ele tem que ter muita fé, fé muito mais do que qualquer crente. Porque não bate. Não bate. Eles, querendo ser sábios, tornaram-se loucos. A Bíblia diz que teve um homem, que a Bíblia fala que juntou tesouros, juntou nos seus armazéns, juntou bens, e depois ele disse: ó minha alma, te aproveita, regala, porque tu tens muito, para muitos anos, tu tens um suprimento inesgotável. Uma voz bradou do céu e disse: louco, você é um louco. Hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? E naquela mesma noite aquele homem morreu. A gente, quando tem experiências na saúde, ou quando a gente tem pessoas próximas a nós que partem desse mundo, a gente começa a mudar o nosso paradigma, nosso pensamento, e ver quão frágil nós somos. E, irmãos, me permita a palavra dura, é de uma estupidez cavalar alguém ser soberbo. É muita estupidez, porque, olha, nós não temos nada, nós não somos nada, nós somos uma coisinha, nós somos né?
mas o Senhor nos amou, amém? O Senhor amou você, o Senhor te amou, não pelo que você fez para Deus, não pelo que você é, não pelo que você prestou serviço, mas Deus amou você pelo amor dele, é inexplicável. Mas não adianta o homem querer se aproximar a Deus tentando impressionar a Deus com seus atos de justiça, porque eu não roubo, porque eu não mato, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, meus pensamentos, eu não quero mal ao próximo. Irmãos, a maldade humana, ela vai muito além do que roubar, adulterar. A maldade humana vai muito além do que isso. Né? Existem muitos outros temas que estão lá nas cartas de Paulo e que eu procuro nas televisões, nos canais cristãos, a galera tocar nesses assuntos, eles não tocam. Eles não tocam nesses assuntos, que é os assuntos que deveriam estar sendo tocados o tempo todo nas igrejas, que é o fruto do Espírito e as obras da carne. Porque os frutos do Espírito são mansidão, domínio próprio, temperança, amor, esperança e tal. E as obras da carne são conhecidas e são feitiçaria, porfia, intriga, contenda, dissensão e por aí vai. Mas a gente fica muito preocupado, às vezes, com os dons. E a Bíblia diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo outro. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz curas. E o Senhor dirá para eles: eu nunca conheci você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque existe uma diferença entre fruto e dom. Existia um homem moabita no tempo, deixa eu dizer exatamente o tempo, no tempo de Moisés, né? Quando Moisés estava caminhando com o povo, tinha atravessado o Mar Vermelho e eles tinham que passar pela terra de Moabe. E um rei chamado Balaque, já ouviu falar, né? Contratou um profeta Balaão. Esse profeta tinha o dom da profecia. Esse profeta tinha o dom da profecia. Rapaz, a Bíblia diz desse profeta algo tão sério. Assim diz Balaão, aquele que vê a visão de olhos abertos. Irmão, visão de olhos abertos é algo raríssimo. Eu conheço uma ou duas pessoas, de todas as pessoas que eu conheço, que têm visão de olho aberto. Visão do mundo espiritual, do olho aberto. Eu conheço uma ou duas pessoas. É muito raro. Você ter visão de olho fechado, ter uma visão dormindo, ter uma visão sonhando é uma coisa. Agora, ter visão de olho aberto é um negócio muito raro. E esse homem, chamado Balaão, ele tinha a visão de olhos abertos, mas era corrupto. Se deixou levar pela ganância e foi comprado para amaldiçoar Israel, mas o anjo não deixou. E quando ele ia lá com a burrinha dele, pelo caminho, a burrinha viu o anjo com a lapa de espada desse tamanho, e ela foi se espremendo, e aí imprensou a perna dele, ele desceu, começou a bater na burrinha, e o anjo disse: pare de bater nela, porque eu vou deixar ela livre e vou torar você no meio. Olha para aí, a preocupação de Jesus com os animais, está vendo aí? Deus se preocupa com os animais, é o que eu disse no começo. O anjo disse a Balaão: vou deixar ela viva, eu vou torar você no meio. Ela me viu, teve medo, e você não, você é um profeta que não sabe usar seu dom. Você é um profeta que está num caminho errado. Mas vá lá, vá ver o que é que Balaque quer. E a Bíblia diz que ele não conseguiu amaldiçoar, porque Deus colocou as palavras de bênção na boca dele, e ele foi forçado a abençoar.
né? Praticamente o povo de Deus, mas depois que ele termina de abençoar, ele chega para o rei e diz: ó, esse povo aí, tu não vai vencer ele não, porque eles estão com a bênção do Altíssimo. Tu não vai vencer esse povo não. Agora fala o seguinte, pega as mulheres aí do teu povo, as mais belas mulheres, e coloca no meio do arraial de Israel para seduzir eles, porque esse povo vai cair por causa de mulher. Mas por causa de guerra, não tem povo nenhum que vença esse povo, não. Não tem ninguém que vença esse povo. E aí, isso não está escrito lá no livro de Números 22, quando conta essa história. Mas Jesus conta em Apocalipse que ele fez isso. Tens entre vós os que defendem a doutrina de Balaão, está lá em Apocalipse, que ensinou a Balaque a colocar tropeço nos filhos de Israel, fazendo com que eles se prostituíssem. Então, lá em Números não está escrito o que Balaão fez, mas Jesus, lá em Apocalipse, mostra o que é que ele fez. Vemos que pessoas que estão muito preocupadas com essas coisas do mundo, né? Nós estamos vendo um mundo hoje carregado de fardos. E o tema dessa mensagem, eu botei assim: vinde a mim, que está escrito, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mas eu gostaria também que você não esquecesse a palavra fardo dessa mensagem. Jesus escondeu essas coisas dos poderosos, os reis, nos palácios. Você acha mesmo que nos palácios, você acha mesmo que em alguns dos grandes edifícios aqui da capital, ou da Jaboatão, dos grandes arranha-céus, as grandes coberturas, você acha que tem gente, claro que tem gente preocupada com Deus, mas você acha que tem muita gente? Não sei. É difícil dizer. Gente que está preocupado em amealhar milhares e milhares e milhões e fazer disso o seu motor propulsor. Aí Jesus chega e diz: olha, Pai, eu agradeço porque tu escondeste essas coisas desses e revelaste a esses pequeninos aqui. Amém? Jesus revelou aos pequeninos. Mas acredite, tinha pessoas pequeninas, cansadas, quebradas, que ainda pareciam que não entendiam a sua real situação. A pior pobreza humana não é a pobreza de dinheiro, não é a pobreza de bens, não é a pobreza de falta de um recurso, de uma casa, de um carro. A pior pobreza humana é não perceber o seu valor enquanto ser humano criado por Deus. Essa é a maior pobreza. E eu me pergunto, por que tantas vezes Jesus estava sendo imprensado pelas multidões e muitas vezes não aconteciam milagres? Aí chega uma mulher que conhecia a sua condição, a sua miséria, a sua pobreza, vai se espremendo e toca na orla das vestes de Jesus e fica curada. Por que aquela mulher ficou curada? E por que tanta gente que estava imprensando Jesus não ficou curado? Eles também não eram pequeninos, eles também não eram pobres, eles também não eram necessitados, eles também não eram judeus oprimidos pelo Império Romano, eles também não passavam suas dificuldades, eles não tinham doenças, eles também não tinham problemas, eles também não tinham apertos, eles também não tinham sufoco. Existe uma classe de pessoas que nós podemos chamar de pequeninos nesse mundo. São as pessoas que têm quebrantamento. Mas os pequeninos não são somente essas pessoas que não têm recursos, porque é possível, preste bem atenção no que eu vou dizer, é possível que uma pessoa rica seja um pequenino.
possível. É possível. A palavra de Deus diz que o ministério de Jesus, se você não sabia, vai saber agora. A palavra de Deus diz que o ministério de Jesus era sustentado por mulheres ricas. Cláudia, Salomé e outras mulheres que viviam no palácio de Herodes. Mulheres ricas que ajudavam o ministério de Jesus. Eram pequeninos. Não é o fato de você ter dinheiro ou não ter dinheiro que torna você um pequenino. Não é o fato de você ter bens ou não ter bens. Jesus está dizendo aqui: Pai, eu te agradeço porque ocultaste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Os pequeninos aqui é quem é quebrantado de coração. Porque tem muita gente que vive uma situação de pobreza material e de extremo orgulho espiritual. Soberba espiritual no meio de uma grande miséria. É incrível um negócio desse, mas existe. E é algo que entristece muito o coração de Deus. Entristece bastante. Mas Jesus faz um convite maravilhoso. Porta mais para frente um pouquinho. Mais para frente. Mais para frente, o próximo versículo. Aí, Jesus virando para toda aquela multidão cansada. Meu irmão, na primeira vez que ele multiplicou os pães, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, era muita gente. Depois ele multiplicou o pão para mais 4.000, era muita gente. Onde é que estava todo esse povo quando pediram para ele ser crucificado? Onde é que estava todo esse povo aí que ele deu de comer? Onde é que estava todo esse povo aí que ele deu de beber? Onde estava esse povo aí que ele curou? Tantos. A gente não sabe, né? É estranho o que aconteceu ali. Mas Jesus lançou um convite que ele é lançado para todos nós, para mim e para você todos os dias. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei aqui quem não tem nenhum fardo, porque hoje em dia é difícil você encontrar alguém que não tenha nenhum fardo. Com essa pandemia, as crianças estão tendo que estudar 5 horas por dia de frente de um computador. Eu não sei como isso é possível, se eu aguentava um negócio desse, não. No meu tempo, eu acho que eu não aguentava, não. 5 horas na frente de um computador estudando. Rapaz, é negócio por mim. O menino sai correndo doido. 5 horas no... Já teve caso de falar mais horas ainda. E o pior é que na escola você tem como se distrair. No computador não. Qualquer coisinha que se distrai, a professora já está olhando para você. Como é que pode? Que fardo, hein? Quem aqui não tem nenhum fardo? O que é um fardo? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, o cansaço faz parte da vida humana. Todos nós nos cansamos. Cansamos de lutar contra a maré, que é sempre adversária nossa. Nós temos que sair para granjear o nosso pão. Nós temos que enfrentar adversários interiores, nossos medos. Temos que enfrentar adversários exteriores, que são as oposições que se levantam contra nós. Temos que enfrentar a desconfiança da família, que olha para nós e não acredita em nós. Temos que enfrentar a desconfiança de amigos, que se fazem de amigos, mas que estão
esperando você tropeçar. Eu acho que já falei um pouco do meu trabalho na DPCA aqui um tempo. De 2000 a 2009, eu rodei praticamente o estado de Pernambuco todo. Eu parava em casa, às vezes, um dia ou dois na semana, vivia viajando, dando palestras, e viajando. E eu ia para escolas e mais escolas, zona rural, zona urbana, distritos, né? Faculdades, universidades. Lá na metade dos anos 2000, dentro da Polícia Civil, eu era muito conhecido, mais conhecido do que muitos delegados. Eu era um simples agente de polícia. Mas, quando tinha debates nas universidades, aí a delegada especial, minha gerente, minha gestora da DPCA, me levava junto, porque sabia que o bicho ia pegar na faculdade com os alunos. Que a bronca ia vir pesada, e ela me levava junto. E com aquela situação toda, eu fui vendo Deus. Eu sempre, quando eu ia fazer uma palestra, eu orava, eu me colocava diante de Deus, e sabia que Deus estava me conduzindo. E eu tinha um grupo de amigos palestrantes também, outros amigos, e eu pensava que todos eles eram meus amigos. Talvez você pense que você tem muitos amigos, mas veio um probleminha, e naquele probleminha eu vi que eu não tinha tantos amigos assim, né? Eu tive um problema muito sério, e nesse problema eu tive uma baixa de visão que praticamente me cegou durante 2 anos, de 2009 a 2010. E quando eu estava sem enxergar, afastado da polícia, eu não aceitava ser aposentado por invalidez, eu não aceitava ser aposentado como um inválido. Dizia: Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu não vou aceitar isso, eu vou voltar para a polícia, eu vou ser útil de novo. E pessoas que andavam comigo, que eram amigos, pessoas que eu confiava, que eu achava que vibravam com minhas vitórias, essas pessoas de repente se calaram. Quando eu perguntava: o que é que tu acha? Tu acha que eu devo voltar? Tu acha que eu devo continuar? Tu acha que eu devo insistir? As pessoas calavam. Não vinha nenhuma palavra de apoio. Não vinha nenhuma palavra de amizade. Aí Deus bradou no meu coração: eles não são seus amigos. Eles nunca foram seus amigos. Eles estavam junto de você porque você estava surfando, né? E eles estavam pegando bigu. Mas eles não são seus amigos. E muitos deles disseram: é o fim dele, acabou-se. Está inválido. Vai se aposentar por invalidez. Olha, se eu tivesse me aposentado por invalidez, não tinha problema nenhum, desde que fosse a vontade de Deus. Mas como eu não senti que era a vontade de Deus, eu disse: Deus, eu não estou sentindo que é a tua vontade, então eu vou brigar contra isso. Eu não aceito isso. E depois de 2 anos, minha vista voltou. Amém? Glória a Deus. Não vou aceitar isso. Mas muita gente que andava comigo bateu palmas quando eu estava por baixo. Muita gente que andava junto de mim como irmão. A gente almoçava junto todo dia. Mas quando veio a minha enfermidade, eles bateram palmas e desejaram ardentemente que eu ficasse cego pro resto da vida. Então, isso cansa a gente. Falsas amizades,
falsas relações de trabalho, né? Agonias, aperreios. Isso cansa a gente. Quem aqui não tem nenhum fardo? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas eu peço para você pensar aí. Você não tem nenhum fardo? Não tem nada que incomode você? Eu tenho um fardo. Eu tenho eu acho que nem é um fardo, não. Acho que já era um caminhão daqueles. Aqueles que. Da cana-de-açúcar, que é 3 caminhão num só. Né? Tremião, né? Quem já viu os tremião? Os tremião é 3 caminhão assim. Que vem com aquelas canas-de-açúcar, né? Eu acho que o meu fardo não era só um saco, não, nas costas, que nem de Papai Noel, não. O meu fardo era 3 caminhão daqueles que tem na cana-de-açúcar. Porque desde a minha infância que é problema. Fardos e mais fardos. Fardos da preferência familiar. Hã? Fardos de um pai que gosta mais de um filho e que diz aos outros filhos que gosta mais daquele outro filho. Eu passei por isso na minha casa. Não estou falando de ninguém, eu estou falando da minha casa. Fardos de escolher, e você vê isso na Bíblia, né? O rolo que deu. A confusão que deu com Rebeca e com Isaac, Jacó e Esaú. Porque Rebeca tinha seu preferido, que era Jacó, e Isaac tinha seu preferido, que era Esaú. E aí o bicho vai, né? As preferências, né? O amor de Isaac é todo para Esaú. O amor de Rebeca é todo para Jacó. E aí, um sem referência de pai, o outro sem referência de mãe. Fardos familiares. Rejeições familiares. Palavras de maldição familiares. Você não vai ser nada, você nem ninguém, você isso, você aquilo outro. Os fardos começam na família, na infância, quando as crianças elas sofrem palavras duras, né? Palavras pesadas. E eu vi fardos, e eu quero deixar bem claro, nem todo fardo é consequência de um pecado seu. Nem todo fardo foi você o culpado. Tem fardos que foram colocados em cima de você. Eu trabalhei muitos anos com violência doméstica, muitos anos mesmo. Ajudei a prender muita gente abusador sexual. Ajudei a prender sem nem sair de casa, muitas vezes. Eu estava comprando verdura, quando a mãe chegava e dizia, aconteceu isso e isso com meu filho ontem. Eu só fazia ligar o telefone, olhar o relógio, está dentro do flagrante, chamava a equipe chegava e prendia. Às vezes eu nem saía de casa. Eu sei que uma criança que sofreu um abuso, ela vai perguntar, o que foi que eu fiz? Ela vai pensar que a culpa é dela. Né? Os fardos vão aumentando cada vez mais, rejeição. Filhos que são rejeitados pelos pais. Aí os fardos vão aumentando cada vez mais. Rejeição na escola, rejeição no grupo de amigos. Aí quando a pessoa começa a ser tão maltratada, ela diz, agora eu vou agredir também. Já que estão me agredindo, todo mundo está me agredindo, já que é assim, eu também vou partir para a agressão também. Já que esse mundo é cheio de fardo, eu vou dar uma pancada também. E aí o ciclo de violência, ele não para nunca. O fardo humano, ele é consequência do pecado. Mas eu vi muita gente inocente, crianças, carregando fardos que não eram para elas carregar. Mas o pior é que se elas não forem tratadas, elas podem crescer doentes e fazerem elas mesmas outros passar por fardos. Quando eu era da Jocum, tinha uma peça chamada Fardos. Vocês já viram? Sabe o que é a Jocum, sabe? Quem sabe o que é a Jocum? Jovens com uma missão. Sabe, né? Eu fui missionário da Jocum durante muitos anos. Viajei o estado e trabalhei ali em Bonito, na igreja.
E eu fiz muito essa peça Fardos. É uma peça muito bonita. Onde o camarada entra na igreja com o fardo, aí tem o fardo da droga, tem o fardo da bebida alcoólica, tem o fardo da prostituição, né? Tem o fardo do roubo, do dinheiro, tem o fardo dos prazeres. São fardos. Isso tudo é pesado. É o fardo do pecado. Mas Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Próximo. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Quem aqui sabe o que é um jugo? Só para eu saber, só levanta a mão. Sabe o que é um jugo? Poucos sabem, então eu vou explicar. Vocês já viram aqueles carros de boi, não já ouviram os carros de boi que aram a terra? Aqueles carros de boi que botam uma canga no pescoço do boi. Tem 2 boi, tem um pedaço de madeira que agarra o pescoço dos 2, e tem um ferro que vem arando a terra, né? Que vem um pau que vem arando a terra, né? Algo assim. E os bois puxam e a terra vai sendo arada. O fardo é aquela canga que coloca nas costas do boi, ali em cima do pescoço do boi. Se você tem um boi muito forte, você não pode botar um fardo com um boi forte e um boi fraco, porque senão o boi forte ele vai arrastar o boi fraco e ele não vai suportar. Quando você vai colocar o fardo no boi, você tem que colocar o fardo em bois que têm a mesma estrutura de física, porque um vai ajudar o outro. Um vai ajudar o outro. Jesus está dizendo aqui, ó: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a canga que eu boto no meu pescoço, boto no seu, porque o meu jugo, e aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Por quê? O próximo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! O fardo de Jesus é leve. Alguém pode pensar, ser crente é muito difícil, é um jugo pesado. Não, não é. O Senhor está dizendo que o fardo e o jugo, eles são suaves e são leves. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Agora nós estamos vivendo tempos onde os homens querem dominar sobre outros homens. E aí, irmãos, temos que ter cuidado com isso. E nossa igreja, nosso pastor Jonathan, a pastora missionária, a pastora Elisângela e nós conversamos bastante sobre essa questão do jugo religioso. O jugo religioso é algo tremendo, irmão. Eu não vou dizer o nome da denominação por questão de ética só, mas uma das mais famosas aqui, se você usasse, no começo dela aqui em Recife, se você usasse uma sandália havaiana, você era disciplinado. Você acredita nisso? Eu conheço pessoas que são fundadoras, já idosos, pessoas, né? Se usasse uma calça jeans, era disciplinado, né? Então, é um jugo pesado. É um jugo pesado, né? Então, se você vai tomar um banho de praia, você é disciplinado. Se você vai fazer qualquer coisa, é o tempo todo as pessoas procurando o radar, né? Para lhe entregar ao oficial da igreja. Eu fui criado numa igreja batista, uma igreja equilibrada.
mas uma igreja renovada. Em alguns momentos ela pendia para um lado equilibrado, em alguns momentos ela pendia para um lado religioso. E isso ficava meio confuso às vezes. Ficava meio confuso, né? Então eu me lembro de um caso de uma irmã, 1983, 84 por aí, e essa irmã cortou 4 dedos do cabelo dela, foi disciplinada. Rapaz, isso hoje em dia parece inimaginável, mas eu vi e vivi essas coisas. Eu vivi um jugo pesado, né? E o jugo da religião é o pior dos jugos, porque é um jugo que, assim, usa o nome de Deus. Usa o nome de Deus e para colocar o medo nas pessoas. Mas Jesus diz, olha, o meu jugo é suave. Se você entrar comigo, botar a canga que eu uso no seu pescoço, você não vai ficar, eu não vou lhe arrastar não, porque é suave. O peso é leve. Você consegue levar. Aí, o jugo do mundo. Vamos lá. Minha mãe morreu de câncer de pulmão. O jugo que ela... Tantas vezes eu disse a ela, não fume não, não fume nem filho manda em mim. Vai nascer o tempo que filho manda em mim. Não fume não, não quero mandar na senhora não, eu quero que a senhora viva. E filho manda em mim. Uma grande mulher, uma mulher maravilhosa, uma grande mãe, mas tinha esse lado. E depois de muito tempo, né, como o pastor Jonathan diz, o salário do pecado é a morte. Aí quando lá vai eu tratar, né, 5 meses de sofrimento, até que ela venha a falecer por causa daquele câncer. O jugo do mundo é assim. Eu estava vendo uma atriz, né, esqueci o nome dela agora, mas uma atriz bem famosa aí, de televisão, dizendo que todo mundo sabia que para participar das novelas dessa grande emissora de TV, as meninas e até os jovens tinham que prestar favores sexuais. Isso eu sei desde os anos 80 que eu sei. E sei o nome dos diretores desde aquela época. Eu sabia já os caras que faziam isso. Alguém que tem aqui gosta um pouquinho de ler sabe. O jugo do mundo é isso. Aí você está assistindo a novela, que novela, não sei o quê. Você não sabe o que foi que aconteceu para ter essa novela aí. Aquela jovem bonita que está ali naquela novela, o preço que ela pagou para ela estar ali. O jugo do mundo é terrível. É terrível. Aquele ator lá que fez acho que é o Senhor dos Anéis. Já ouviu falar do Senhor dos Anéis, no filme Senhor dos Anéis? Tem o Frodo, né? O Frodo, né? Ele disse que existe isso de maneira assim terrível em Hollywood, que a família dele protegeu ele para não acontecer com ele. É o fardo do mundo, irmão. O fardo do mundo é um fardo que impõe às pessoas uma regra de vida, onde ou você vive daquele jeito ou você é excluído, você é rejeitado, você é colocado para fora do grupo. Aqui é assim, é o bullying, é os maus tratos, né? E esses fardos vão cansando o ser humano. Nessa época de pandemia, eu acho que o fardo maior foi as más notícias. Os agouros, né? Os profetas da destruição. O que gente não morreu. Irmãos, posso dizer a você aqui,
posso dizer a você aqui com certeza, embora os dados não estejam saindo na televisão, mas eu trabalho na área. Não tem um fim de semana que não tenha suicídios aqui. Aliás, é quase diário. Desde que começou essa pandemia, as pessoas estão tirando suas vidas por causa de medo, pânico que foi gerado, né, nos corações. Mas o Senhor diz, olha, esquece isso tudo. Se tu viver, tu é meu. Se tu morrer, tu é meu. Viver para tu vai ser bom. Morrer para você vai ser melhor ainda. Não que você queira morrer, mas se você morrer, você vai vir para mim. Aleluia! O problema nosso é que muitas vezes nós tiramos a nossa mente da palavra do Senhor e a gente fica muito preso a essa carne aqui. Irmãos, quem aqui pode dizer que vai viver para sempre? Se eu não posso dizer que vou viver para sempre, se você não vai viver para sempre, a gente deveria estar buscando um outro modo de viver. É ou não é? Se a gente sabe que a gente não vai ficar aqui que nem aquela oliveira lá do Monte das Oliveiras. Tem uma oliveira lá da Monte das Oliveiras que era da época de Cristo, acredita nisso? Tinha 2000 anos. Essa oliveira viu Jesus suar sangue. 2000 anos. Ela morreu no ano passado. Essa oliveira. E quando ela morreu, nasceu um broto novo de uma nova oliveira. Mas eu e você não vai viver 2000 anos. Então está na hora da gente pensar agora. O que é que eu quero? Eu quero o Senhor, tome conta da minha vida. Pega esse fardo pesado, joga nos pés do Senhor. Joga toda a rejeição nos pés do Senhor. Sabe? Eu escutei minha avó, minha mãe dizer: eu gostava do meu filho mais velho mesmo. Não, é ele mesmo. Aí dizia o nome do meu irmão mais velho. Não, ele é o principal. A gente, os outros tá lá, os outros. É ele. Eu olhava assim. Você acredita que eu nunca me magoei com isso? Mas tem gente que se magoa, e com razão. Eu nunca me magoei porque, assim, quando eu me converti, eu tive uma clareza muito grande de que eu tinha um pai que me ama acima de tudo. E aí, se os homens aqui têm suas preferências, eu vou respeitando. Mas isso é sério. A gente precisa agora pegar esses fardos das nossas rejeições, porque o pecado ele tem quatro consequências diretas de fardo. Vou dizer para você: medo, diga medo, vergonha, culpa e dor. Medo, vergonha, culpa e dor são os sentimentos comuns de quem carrega fardos. Medo porque não consegue viver sem estar com pânico do futuro. É o medo do futuro, é o medo do que vai acontecer, é o medo porque deu errado para meu irmão, deu errado para minha tia, deu errado para minha irmã, deu errado para meu parente, deu errado, vai dar errado para mim também. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo, tudo dá errado para mim. É medo. O medo ele paralisa a pessoa. É um fardo. Pega esse medo, joga nos pés do Senhor. Amém? Deixa ele cuidar de você. Deixa ele dizer: olha, tem calma, vamos devagar, um passo de cada vez. Você vai vencer. Como alguém diz, Roma não foi construída num dia. Você acha que eu nunca tive medo? Às vezes a pessoa olha pra gente assim, 49 anos, empregado, e diz: tua vida é muito boa. Tu estás empregado, tu tem teu salário certo.
Vocês não sabem quantas vezes eu passei. Eu pegava o ônibus no terminal da Brasília e dava a volta nele na cidade. Só pensando na vida. Pensando, Deus, quando é que você vai me dar um emprego? Deus, quando é que você vai me dar uma namorada? Deus, quando é que o Senhor vai me fazer isso? Deus, quando é que o Senhor vai me cumprir as suas promessas? Deus, não tenho nada. Deus, eu não tenho nada. Eu pegava o ônibus, dia sim, dia não. Eu pegava o ônibus tarde da noite e dava a volta na cidade. Aí voltava para o terminal. Aí hoje eu pensei, irmão Wellington trabalha, irmão Wellington é um vencedor. Irmão Wilson é um vencedor. Mas, irmão, vocês não sabem. Irmão Valdemir, mas vocês não sabem o que a gente passou, não. A gente teve medo também, só que a gente teve que vencer o medo. Teve que enfrentar o medo. Com fé em Deus. Medo, vergonha. A vergonha, ela é caracterizada por algo que pode ter sido produzido por mim ou não. Eu posso ter vergonha de algo que eu fiz ou do que fizeram comigo. É um fardo. Esse fardo tem que ser jogado nos pés do Senhor. Porque tem pessoas que ficam presas à vergonha. Eu me lembro que, se você for na DPCA hoje, você vai ter as cabines são feitas de acrílico, e o técnico que está fazendo a ouvida da criança ou dos pais, eles são ouvidos dentro de uns aquáriozinhos. Quem deu a ideia daquilo ali fui eu e Edivaldo. Porque uma vez eu estava passando, tinha chegado de uma palestra e estava passando, e a DPCA era assim, ficava todo mundo sentado nas cadeiras, e as escrivãs ficavam aqui. Aí tinha uma colega que já se aposentou, uma senhora já. Ela gritava, fulano, leva esse caso aqui, ó, fulano, isso aqui, ó, é estupro, leva para lá. Meu Deus do céu. A pessoa já vai para uma delegacia, já vai morta de vergonha. Aí, quando chega lá, o policial vai e grita a situação dele para todo mundo ouvir. A pessoa chega, desaparece. Aí cheguei para a doutora Inalva, pelo amor de Deus, não dá para ser assim não. Tem que construir umas salinhas para essas ouvidas serem individualizadas, porque agora mesmo a colega lá gritou. AVP, viu? Atentado violento ao pudor. Aí fica gritando na frente de todo mundo. Então, vergonha, causando vergonha às pessoas, envergonhando as pessoas de uma coisa que a criança já foi vítima. Ainda está sendo vítima novamente. Mas a vergonha também pode ser por algo que eu fiz de errado. Quantas vezes eu não me envergonhei de coisas que eu fiz de errado, aí culpa minha, minhas decisões, meus erros, né? Uma coisa que eu falei contra uma discussão com minha mãe, sei lá, com meu irmão. Quantas vezes eu não me envergonhei por ter feito coisas erradas? A vergonha é um fardo que precisa ser colocado nos pés do Senhor. Medo, vergonha. A culpa é o outro grande fardo que precisa ser colocado nos pés do Senhor. Porque tem gente que, com esse sentimento de culpa, ela não se perdoa. Na verdade, ela não acredita no perdão de Deus na sua vida. Porque quando eu acredito que Deus me perdoou, eu me perdoo também. Mas tem gente que fazia coisas que não acreditava no perdão de Deus. Irmãos, a palavra diz o seguinte, lá em Tiago:
confessai-vos mutuamente para que sareis. É preciso que eu confesse isso para Deus, as minhas culpas. Confesse isso para Deus, as minhas culpas. Ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir. Eu acredito que nós estamos vivendo num mundo em que a profissão de psicólogo vai ser uma das profissões mais valorizadas do planeta nos próximos anos. Porque o que tem de pessoas doentes, né? Eu não falo nem de psiquiatra, que é médico, mas psicólogos, e que carregam culpas do passado, culpas que vão acorrentando seus pés, que nem aquele desenho animado que a pessoa vem carregando uma bola de ferro, uma culpa tremenda. É medo, vergonha, culpa e dor. A dor é algo que a pessoa está sofrendo e não consegue se libertar. Está doendo, Jesus, está doendo. Não aguento mais. O Senhor quer livrar você desses 4 jugos pesados. Amém? Medo, vergonha, culpa e dor. São os fardos que impedem a gente de ser feliz, que impedem a gente de viver uma vida plena para o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Quero que você baixe suas cabeças agora. Só quem pode tirar o nosso fardo é Jesus. Amém? Senhor Jesus, venha, Senhor, nesse momento olhar cada vida que está nessa noite aqui. Venha consultar os corações. Venha olhar os fardos, Pai, que essas pessoas estão carregando. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus. Venha tirar os fardos pesados, as culpas do passado. Venha tirar do medo do futuro. Venha tirar, Senhor, a dor do presente. Em nome de Jesus Cristo. Venha fazer o que é impossível para nós. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Te peço que o Senhor cuide deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus.